Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Eu estava me lembrando esses dias de uma colega que eu tive num curso que eu fiz. Então era uma pessoa que eu convivia, não posso dizer que era minha amiga, né? Porque a nossa convivência era ali no dia a dia do curso só. E ela tinha problemas familiares, tinha com o marido, com os filhos, e era uma pessoa muito dependente das outras pessoas. E eu, naturalmente, eu costumo conversar, me interessar, acolher as pessoas, isso já faz parte do meu perfil. Então, como nesse curso eu exercia um papel de liderança, de coordenação, embora eu fosse aluna também, acabava tendo mais esse contato com as pessoas. Era uma turma pequena e a gente conviveu todos os sábados por 5 anos, né? Então dava para se conhecer um pouco mais. E esse curso, ele tinha uma pequena taxa de colaboração para poder acontecer a execução do curso, né? E ela, por questões particulares, financeiras, ficou sem condições de pagar, começou a faltar, a gente foi atrás e descobrimos que o problema era esse, ela estava com vergonha porque ela não conseguia contribuir, a gente deu um jeito entre a turma para que ela continuasse no grupo. E ela foi se aproximando, né? Estava sempre querendo desabafar os problemas dela, sempre querendo contar, tinha problema com o filho, aí num determinado momento ela pediu que eu conversasse com esse filho sobre as posturas dele. Aí, num outro momento, ela estava com um problema sério com o marido, que a briga gerou uma agressão física a ela, ela acabou indo fazer um boletim de ocorrência, aí a família achou que estava errado ela ir fazer um boletim de ocorrência contra o marido, e aí ela pediu que eu e o meu marido fôssemos lá conversar com o marido dela. Então, uma série de situações assim complicadas. E aí chegou um momento que não dá mais, a gente foi, conversei com o filho, no outro momento a gente foi, conversou com o marido dentro da nossa realidade, sem julgá-lo e sem determinar uma postura, mas para conversa mesmo, para tentar ser um facilitador daquele relacionamento, né? Mas ela continuou e o curso acabou, né? A gente não tinha mais aquele contato, mas ela me ligava sempre chorando, sempre contando, e eu tentando ter paciência, só que chegou um momento que esgotou. E eu comecei a perceber que a presença daquela pessoa, o contato, ela me ligar, já me causava um mal-estar. É uma pessoa, um perfil de pessoa que é tóxica, que é maléfica para a vida da gente, que traz uma energia ruim. E aí, quando é um parente, uma pessoa do seu contato direto, você não tem como se desfazer desse relacionamento. Mas um coleguismo, chega uma hora que a gente precisa cortar essas relações. E foi o que eu fiz, eu fui me distanciando, fui deixando de responder as mensagens, até que uma vez ela me ligou e eu estava com um problema de saúde, né? E falei para ela e ela não queria me escutar, ela queria desabafar, e aí foi, não dá mais. Falei para ela, olha, desculpa, estou ocupada, eu preciso cuidar das minhas coisas, não dá mais. E aí eu lembrei dela esses dias e fiquei pensando que não é um caso único, isolado. A gente encontra no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, na vida, pessoas que são tóxicas, que nos fazem mal. E aí precisamos, enquanto indivíduos, pessoas, descobrir estratégias. Se é uma pessoa que você tem que conviver todo dia, não tem alternativa, você precisa descobrir maneiras de se blindar para que aquela pessoa não te faça mal. Descobrir maneiras de cortar um pouco essa relação, principalmente se for esse tipo de pessoa que cria uma dependência em relação a você, né? A gente precisa aprender estratégias não agressivas, mas que provoquem o distanciamento dessa pessoa ou até o distanciamento da gente em relação a essa pessoa. Porque são pessoas comuns, infelizmente. Elas sugam a energia da gente, elas
criam uma dependência que não é saudável e acabam com a nossa energia. Os usuários dos serviços, às vezes, também têm esse perfil de criar uma dependência. E é muito importante que a gente reflita a nossa ação profissional para que essa dependência, primeiro, não se torne uma dependência crônica, porque você não vai estar ali para a pessoa, para o usuário o tempo inteiro, o resto da vida, para a vida dela. Então a gente precisa descobrir estratégias para não gerar essa dependência ou para que se liberte desta dependência a longo prazo, que essa dependência não nos faça mal e que a pessoa consiga caminhar sozinha. Isso vale para o nosso relacionamento amoroso, né? Não é legal você ter um companheiro, uma companheira que é dependente de você o tempo todo. A vida não funciona assim, você não vai estar ali o tempo todo para aquela pessoa e chega uma hora que isso enche o saco. Os filhos a mesma coisa, a gente tem que criar os filhos, educar os filhos para uma independência e não para dependência. E o usuário do serviço a mesma coisa. A equipe de trabalho a mesma coisa. É muito comum no ambiente de trabalho a gente encontrar líderes, né? Às vezes chefes, que tudo tem que girar em torno dele. Então são pessoas até inteligentes, pessoas que sabem resolver as situações, mas não ensinam isso, não fazem o outro crescer. E esse não é o objetivo da vida. O nosso objetivo de vida deve ser fazer o outro crescer. Que bom que ele se vire sem a gente vai fazer outra coisa. Eu brincava, os usuários lá do centro de acolhida, às vezes falavam assim, o emprego de vocês só existem porque a gente está aqui, então vocês trabalham para a gente. E eu falava assim, eu espero que um dia acabe a população de rua, eu desejo que acabe a população de rua, que aí eu vou trabalhar em outra coisa. Vou trabalhar com criança, vou trabalhar com educação, vou fazer uma outra coisa na minha vida. Eu não quero trabalhar com população de rua a vida inteira. Não é porque eu acho que seja ruim trabalhar. A gente tem muitos resultados positivos. Mas que o ideal do mundo seria que não tivesse essa necessidade. Não é que eu, Alice, não quero trabalhar. Eu, Alice, que sonha com País das Maravilhas, com um mundo melhor, gostaria que não tivesse pessoas em situação de vulnerabilidade, que a sociedade fosse igualitária, que todos tivessem oportunidades, que todos tivessem as suas necessidades básicas atendidas e que a gente não precisasse vivenciar situações de miséria, de dependência, de pessoas na rua sofrendo tanto. Então é esse o ideal. A gente quer construir um mundo que seja melhor, que não seja de pessoas tóxicas criando uma dependência e que não vivam sem a gente. Isso não é legal, isso não é bom. O ideal seria que todos evoluíssem e conseguissem se autossustentar. Então, no atendimento, a pessoa em situação de vulnerabilidade, principalmente, você tem que ter um momento do acolhimento, aquele de suprir as necessidades básicas, de dar uma segurança para que a pessoa possa começar a refletir sobre a vida dela, para que ela possa sonhar com um objetivo, que ela possa se sentir capaz de sair daquela situação. Então, você está ali para acolher e para dar o impulso. E aí, nesse primeiro momento, você permite que este vínculo de dependência até esteja ali para que a pessoa se sinta segura, para que ela saiba que ela foi acolhida no serviço, que a vaga dela está garantida, que ela vai ter alimentação, que ela vai ter a cama, que ela vai ter o atendimento. Então tem uma dependência de você embutida ali. Até que ela tome consciência de que é uma política de direito, de que é direito dela e que ela tem outros direitos que ela tem que acessar, que ela tem que ir atrás, aí a gente vai ajudando. E esse ajudar começa a romper esse círculo de dependência. Ela tem que se sentir capaz de ir atrás, se sentir no direito de lutar pelas suas coisas, se sentir com possibilidade de sonhar, de ter objetivos. E aí você começa a elaborar esse processo de rompimento da dependência, sua e dela. A gente às vezes fica tanto tempo com uma pessoa dentro do serviço, trabalhando com ela, que
nós também, do lado de cá, criamos uma dependência daquela pessoa, porque assim, meu objetivo de trabalho é melhorar a vida dessa pessoa. E aí no dia que ela vai, aí eu sofro, porque ela está indo embora e eu sabia fazer isso, eu sabia atender essa pessoa, eu estava me dando bem com ela, e agora eu vou fazer o que da minha vida? Então a gente também cria, às vezes, esse círculo de dependência do lado de cá, da gente trabalhador com o usuário que está ali, de não querer deixar ele ir embora. Por isso que é importante fazer a festa quando ele vai embora, fazer a comemoração quando ele consegue alguma vitória, para ir rompendo este vínculo, para que ele possa caminhar sozinho. Não é que eu vou abandoná-lo, é que ele vai ganhar o mundo. Ele aprendeu a fazer e ele vai fazer em outro lugar, com outras pessoas, do jeito dele. Então a gente também não pode deixar crescer na gente esta dependência em relação ao usuário, em relação ao outro, né? Tem que deixar a pessoa evoluir. Eu sinto muita saudade, principalmente do meu tempo de centro de acolhida masculino. Da maioria dos personagens que eu falo, né, do Montanha, do Afonso, eu sinto falta. Foram momentos muito bons e eu gostaria de estar lá, indo, olhando, compartilhando, trabalhando. Só que a minha jornada lá se tornou fácil, entre aspas, né? Porque nunca é fácil lidar com pessoas, mas já estava meio no automático. E também a gente precisa estar aberto a novos desafios, a novas etapas. Da mesma maneira que a gente tem que deixar os filhos, os amigos, os companheiros, os usuários seguirem a vida dele, a gente também precisa seguir a vida, precisa romper esses círculos viciosos. Foi assim que eu decidi sair da condição de orientadora para gerente de serviço. Foi assim que eu decidi estudar mais e ir atrás das coisas, por sentir que eu tinha mais potencial e que eu precisava romper esses vínculos. Eu deixei de ser gerente direto de serviço porque ser gerente, para mim, já estava fácil, já estava automático e eu ainda quero novos desafios. Então a gente precisa refletir o que a gente quer na vida, o que os relacionamentos estão nos trazendo, se é um círculo vicioso, se é crescimento, o que nós estamos trazendo para os outros dentro dos relacionamentos e almejar esses relacionamentos mais saudáveis, essa evolução das pessoas, esta aquisição de potencial, essa descoberta, né? Ser participante disso sem ser dependente disso. Porque no nosso meio vai ter sempre as pessoas tóxicas, as pessoas que nos procuram só quando precisam de alguma coisa, né? As pessoas que só sabem falar e não sabem ouvir, e a gente precisa ter ferramentas para identificá-las, para lidar com elas, para que elas não nos façam mal e, se possível, fazer esta pessoa também evoluir. Acho que o objetivo da vida da gente deve ser a evolução da gente e dos outros. Então pense nisso, que tipo de relacionamentos você está construindo na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Se a sua forma de lidar com as pessoas está sendo para favorecer a evolução delas ou a dependência, porque a gente também pode estar sendo causador desse círculo de dependência. E que ferramentas você está buscando para evoluir? Evoluir você e evoluir os outros que estão ao seu lado. Pense nisso, comente aí para mim, para que a gente possa conversar e tenha como objetivo da sua vida, como princípio, a evolução sua, dos outros, dos relacionamentos sociais. Eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!